isso tudo é importante dizer, nós não temos nenhuma ligação política, nós não recebemos nada de político nenhum e nenhuma ligação a uma religião específica. O que a gente prega aqui é o amor. Então essa é a Associação Ritmo do Amor. E esse ano nós começamos aqui em Pindoretama o projeto Florescer, que é com as mulheres grávidas e com as que têm criança até 1 ano. E na verdade, se chegar um aqui que não está grávida, nem tem filho, ou tem filho mais velho e disser, posso participar? Pode. Nossas portas estão abertas. E nesse projeto a gente traz a educação em valores humanos e trazemos informações. Então, a palestra de hoje vai ser para trabalhar o vínculo paterno. Então, o nosso tema é a felicidade e os desafios do vínculo paterno. Ele é muito importante estar presente, né? Ter essa figura materna. Mas nós bem sabemos que tem as felicidades e tem os desafios. Então é disso que nós vamos convidar o Renato para falar. Mas é interessante uma coisa, viu, Renato? Tem um rapaz que é um voluntário nosso que costuma vir e ele, há uns 3 meses, ele deu um depoimento maravilhoso. Que ele, quando ela engravidou, ele não queria ter filho, porque eles estavam numa constante lua de mel, né? Casados só os dois, saíam para passear, não tinham preocupação. E aí ela ficou grávida. E no começo ele resistiu. Aí nasceu o neném. Ele também não fazia nada. Quando foi um bendito dia, ela precisou ir ao banheiro e o neném fez cocô. E ele ia agora. E chorou. E chorando. Aí pegou, foi trocar a fralda do neném. E a partir dali, ele criou a vontade, o vínculo. Ele ficou expert em trocar fraldas. Então, assim, eu tô falando isso, Renato, porque para dar espaço para as mamães, para os papais, as mamães precisam abrir esse espaço, né? Uhum. Porque já pensou se ela sai correndo do banheiro e vem acudir na hora do trocar? Uhum. Então é isso, eu falei para poder dizer que só tem mulheres e é importante que nós possamos abrir esse espaço, né? Que a gente não se ache naquela posição de que nós podemos passar por tudo sozinha. Que as mães precisam permitir e dar oportunidade a esse pai estar presente. Eu me pergunto muito assim, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu vejo das pessoas, né, partindo de mim como pessoa, né, é entender qual é, acho que há uma grande dúvida acerca do sentido da vida, né? Então, às vezes uma criança, ela entende que o sentido da vida dela é se divertir. Meu filho fala muito isso, eu tenho que me divertir, né? Quando vai ficando a questão hormonal e tal, o jovem é namorar, né? Praticar atos sexuais e tal. E aí faz tudo para aquilo, para chamar atenção, né? Seja usar drogas lícitas como álcool ou outras coisas, drogas ilícitas, seja usar o tipo de roupa, fazer o tipo de tatuagem ou coisa do tipo para participar daquilo ali, para chamar atenção. Quer dizer, ali há uma carência profunda naquelas pessoas que querem, às vezes, se sentir aprovados, né? Eles se tornam escravos da aprovação dos outros. Então, dança, fala a linguagem. Então, quer dizer, essa questão do sentido, ela começa a entender que aquilo ali deixa ela satisfeita, né? Quer dizer que a criança tinha satisfação com a brincadeira e o adolescente, a adolescente, ele começa a entender que, na verdade, ele tinha uma sede, uma vontade de preenchimento, né? E aquele preenchimento, ele entendeu que quando ele tinha o prazer sexual ou ele sentia que ele conquistava, então aquilo ali ele sentia que
que era uma coisa muito forte, né? Tanto ele se sentia, ou ela se sentia aprovada, quanto se sentia amada, mesmo que fosse por um momento, e aí ele começa a fazer tudo para ter aquilo. Tem gente que desvirtua tanto que tem vários tipos de relacionamento, e não é porque é o danadão ou a danadona. Na verdade, ele se tornou mais viciado, mais dependente da aprovação dos outros. Do mesmo jeito que um drogadicto, ele quer várias vezes a utilização daquilo, um adicto à aprovação, ele vai ou ela vai ficar, sabe, querendo ser querida. Então, quer dizer, ela tem um companheiro, aí aparece outro querendo, aí ela se alimenta daquilo. Tem uma coisa que mexe, ela aí começa a viver em função daquilo. Então, quer dizer, aí o objetivo da vida dela se torna prazer, né? E não é o prazer, vai ter o prazer sexual, vai ter, mas o grande prazer no primeiro momento vai ser o prazer de conquistar, de seduzir e de sentir-se querida, amada, mesmo que seja por pouco tempo, né? Então aí começa esse outro sentido. Aí vem às vezes nesse tipo de distorção, né, só para você imaginar, mais de 4.000 crianças foram registradas sem pai aqui no Ceará no ano passado. Então vem os nascimentos, né, a gravidez inesperada, né, porque está nessa variação e alguns vão ficar, outros não vão ficar, e na verdade aquela pessoa não necessariamente ela quer que o pai fique, porque na verdade ela estava se alimentando aquela carência que ela tinha de ser aprovada, né? Tanto que às vezes ela não está tão focada, mas aparece aquela relação nova, aquela situação nova e que ela também não sabe lidar, quer dizer, viver é estar aprendendo constantemente. Então ela aprendeu a ser criança, aprendeu a ser adolescente desse modo, sem nenhuma informação e vendo o que as outras faziam, viu essa carência, né? Começou a ter prazer na aprovação do outro ou da outra, né? Em conquistar, em fazer das pessoas às vezes coisas, né? Porque alimentariam mais aquele ego. E aí às vezes surge uma gravidez relacionados a isso, né? Aí quando vem a gravidez, aí já começa outro tipo de coisa, porque por mais que às vezes a gravidez seja indesejada, a mãe não consegue, entende? É lógico, muitas vão pensar no aborto, né? Outras não vão, né? Eu penso o que os pais vão dizer, aquela confusão, mas assim, fica na cabeça delas, naquele momento ali, às vezes ela não encara a maternidade como uma coisa boa, é como se fosse uma doença, né? Quer dizer, é como se ela tivesse assim, quando você tem uma febre, uma coisa que você quer fazer as coisas e não pode. Quer dizer que é o caso, né? Ela vai querer, não, eu faço tudo, mas para cada mulher é diferente. Às vezes ela não consegue. Eu vou andar com a mina do mesmo jeito, ou fazer o que eu fazia, mas não aguenta. Né? Por quê? Porque tem um corpo se formando, consumindo energia dela, não é isso que está acontecendo? Então ela é obrigada a repensar a vida. Pô, ela quer, não tem, eu quero fazer do mesmo jeito, mas ela já vê, por exemplo, ela estava adicta a relacionamento, aí aquele parceiro que às vezes houve essa gravidez que para ela era indesejada, talvez até quisesse um dia, mas não daquele jeito, naquele momento, com aquela pessoa, ali era só mais um momento em que ela estava alimentando essa adicção, né? E aí resolve por continuar essa gravidez. Aí começa, talvez na mente dela, né? Quer dizer, aí é o desenvolver, o germinar da maternidade e da paternidade, que vai começar com a mulher, nesse tipo de relação, né? Por quê? Como eu disse, porque às vezes o homem vai continuar, tem até mulher que diz que não quer mais ter filho, por quê? Porque o marido fica do mesmo jeito, ela tendo as dores, né, a gravidez, né, o peso, né, a dificuldade, como se ela tivesse com febre, né, assim, né, e o cara quer beber do mesmo canto, do mesmo jeito, né, aí ele vai querer, às vezes é o momento em que alguns vão dizer que vão arranjar, porque são
também maus ou não, mas ele tá na mesma vibe, né? Na mesma adicção que ela também tinha, de se sentir aprovado, e às vezes um pouco ele vai se sentir rejeitado porque ela não pode, por exemplo, dar a atenção que ele quer, ela não tem a disponibilidade porque ela fisicamente às vezes não consegue, e também mentalmente ela tá em conflito, né? Ele pode ir, ela não consegue. Tem lógica o que a gente tá dizendo? Então, aí se abre na cabeça um monte de coisa. E aí, às vezes, é o momento em que ela se torna mais ríspida, não só pela questão física, mas porque tem um buraco na cabeça dela de dúvida se vai ficar feia, se não vai mais conseguir atrair como ela atraía, e ela tem às vezes, aquele vício, né, de ser aprovada, de ser achada bonita, de ser desejada. Isso não passa com a idade. Mas ela pensa, poxa, ele vai ficar do mesmo jeito e eu vou ficar feia. Pode ter isso. Aí começa, pode ser que eu nem arranje outro, nem arranje mais aquele, né? Ele me queira mais. E nesse tempo que eu não tenho pra estar com ele, pode ser que ele arranje outra, porque ele continua fazendo o mesmo, andando nos mesmos cantos onde ele me encontrou, ele pode encontrar outra. Então você imagina que talvez isso se passe dentro da cabeça de uma gestante jovem de primeira viagem. Eu acho que em qualquer gestante, né? Olha aí como é interessante. Olha, eu nunca engravidei, mas eu tô pensando certo. A juventude, ela tem isso. Tanto que tem muitas mulheres que estão escolhidas ter pets porque não querem ter filhos, porque não querem ficar feias. Ou porque o mercado, né, elas estão numa área em que elas querem ser bonitas, ser chamativas, entende? Então o conflito inicial quer dizer que a pergunta inicial é: para que eu nasci? Qual é o meu papel? Né? Para quê? E tem todo dia a pessoa está procurando aquilo. E aí o que ela achou de mais perto, que ela gostava, era de sentir prazer. E o primeiro prazer que a gente vai pensar é sexual, não. O primeiro prazer é de se sentir aprovada, aprovado, querido, querida. Quando ela se achava mais jovem, mais bonita, mais chamativa, ela se achava mais potente, mais segura para conseguir isso. E quando vem a maternidade, gera essa dúvida. Porque ela vê, às vezes, o companheiro que não entendeu o que era ainda a paternidade, porque ela também ainda não entendeu o que é a maternidade, ele tá com o buchinho dele do mesmo jeito e ela não, né? Não tem esse tipo de coisa? E ele fazendo as mesmas coisas e ela não consegue. E ela pensando que se não der certo, porque quando começa a acontecer isso, quase todo dia vai vir na cabeça dela esse tipo de pensamento, e se ele não me quiser mais, ou como é que eu consigo, ou se ele arranjar outra, e quer dizer, e será que eu vou conseguir ter a mesma atratividade, será que eu vou ficar fisicamente, que era até então era o que ela conhecia, chamar atenção pelo corpo, mas o corpo vai mudar. Ela sabe que vai mudar, né? A maior probabilidade é que mude a pele, né, numa situação de normalidade, né? O corpo está se preparando para ter uma criança, né? A mulher, o quadril dela, a natureza é perfeita, né? Ela não só a barriga está crescendo, quanto o quadril, a estrutura óssea dela está se abrindo, não é? Tudo dela está aumentando, e às vezes há uma mudança hormonal, mudança de pele, algumas pessoas aparecem manchas, algumas coisas, tudo isso ela está com medo. Porque ela está com medo de depois daquilo ali ela não ser mais tão atrativa quanto ela era, porque ela se alimenta daquela atratividade. Ela se sente segura em ser uma mulher atrativa. Ela se sentia segura em um cara dizer assim, se tu não me quiser eu arranjo outro. Mas ela já fica pensando, será que vai ser do mesmo jeito? Aí começa a olhar para uma que tem, para outra que não tem, mas eu também não posso andar mais como eu andava. Eu tenho um filho. Com um filho já é diferente, mesmo que eu não queira ligar, mas obrigatoriamente, né, a lei ou tudo, eu tenho um incapaz que eu tenho que cuidar, e mesmo que eu queira ser irresponsável, eu posso até ser presa porque eu estou abandonando o incapaz. Então, para mim é mais difícil. Isso eu estou pensando aqui, o que é que imagina que se passa dentro da cabeça de uma mãe jovem. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho interessante, por quê? Porque a reflexão de você procurar um canto bom e tudo, mas assim, eu procuro olhar a realidade. Nas minhas análises, a minha reflexão é olhar a realidade. Né? A realidade, as coisas não são como eu quero, as coisas são como elas são.
Como eu quero é uma fuga. Não é? Então, quando eu entendo as coisas como elas são, que eu vou compreendendo e aprendendo a cada dia, e isso eu vou aprendendo. Eu vou olhando para isso que está se passando dentro de mim e tentando compreender. Não é aceitar, não é rejeitar, é ver. Porque não adianta eu chegar aqui como tem mulher que diz, eu tô grávida, eu sei que faz mal à criança, mas eu vou continuar bebendo bebida alcoólica, eu vou continuar fumando, usando droga. Claro, ela diz isso. Por quê? Porque na verdade ela tá com esse monte de coisa aberta dentro dela. Então é para além da questão hormonal, como é para além de uma mulher que diz, porque a mulher é assim porque ela tá com TPM, né? Quando não... É para além disso. A grande questão é essa. Por quê? Porque nós queremos uma coisa que a vida não dá. A gente quer que isso é o ego, né? É o egoísmo, né? É a gente achar que a gente é Deus ou deusa. A gente quer uma coisa que a vida não dá. A gente quer, no mundo material, segurança, perenidade, estabilidade. E não existe. Então, dor, velhice, doença e morte é certo. Então, por mais que você seja um casal que se ama, que está bem e tudo, você ama seus pais, mas eles vão morrer. Você também. Seu companheiro também. Vão sentir dor, vamos adoecer, vamos envelhecer. Então não tem, isso não existe, é a primeira ilusão. A probabilidade de a gente não enxergar que dentro de nós há essa vontade, que é uma ficção, de uma segurança, como eu digo, ir para um lugar que é o canto tranquilo, não existe esse canto tranquilo, a vida não é essa. A vida não é essa. A vida, dentro do que a gente tem analisado, ela é um trabalho constante de aprendizado. Viver é aprender. Todo dia. Até porque a tranquilidade está aqui dentro de você, né? Mas ela vai... Independente de onde você esteja. Ela estará nesse momento a partir do momento em que você deixa de fugir e começa a olhar o que está acontecendo. Isso. Porque elas, como são gestantes de primeira viagem, eu já tenho duas, uma de 16 e uma de 7. Na minha de 16 eu pensava exatamente assim, do jeito que você está falando. Eu dizia, meu Deus, eu vou ficar horrível. Eu vou ficar apavorante. E eu não me aceitava, eu me olhava no espelho, eu não conseguia me ver grávida. Era uma experiência que eu me sentia horrível mesmo, não acho, sentia... E o pai tava nessa que eu tô dizendo. E o pai ficava lá atrás de mim. Ele era mais tranquilo do que eu. Ficava dizendo, não, tá bonita, tá linda, é só uma bolinha, só uma bolinha, só uma bolinha. Essa bolinha era só crescendo, que eu era uma bolinha. E eu, meu Deus, eu tô assustada com isso. Mas, na minha filha mais do meio agora, né, eu simplesmente me aceitei. Eu ia pra todo canto, eu fazia tudo. Eu tive uma gestação que, embora Cicrano, Beltrano dissesse que eu era feia, se o meu esposo dissesse que eu tava feia, por mim, eu tava curtindo minha gravidez, eu andava, eu sorria, eu ficava feliz, eu me aceitei, aí partiu de mim, né? Então não importava nada que estava ao meu redor. O que eu tenho observado é assim, também não é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vi assim, agora sou eu que o mundo se acaba. Porque aí é como se fosse egocentrismo, é assim, eu tô protegida numa ideia que eu criei e o mundo se acaba. E na verdade, como eu tenho observado, não é nem uma coisa nem outra, é eu olhar as coisas como elas são. E eu, por exemplo, por mais que eu tenha achado alguma ideia que talvez seja uma segurança, né? Um canto em que eu me sinto seguro ou segura, ali também não é realidade. Porque, na verdade, você precisa dos outros. Viver é estar em relacionamento. Todo mundo precisa. Então, quer dizer, às vezes você achou uma ideia que ela só dá certo naquele terreno em que você vê que o seu companheiro está do seu lado. Mas se ele não tiver, porque quer ou porque é uma coisa que vai acontecer que está dentro das coisas que nós não podemos controlar na vida. Entre isso, dor, velhice, doença e morte. Né? Então, quer dizer, a gente tem observado que o interessante é ver esse movimento e ir
aprendendo a viver em cada movimento. Nunca dizer assim, eu já fechei uma ideia, é isso aqui que dá certo. Porque não existe essa fórmula. Como eu disse, não conheço segurança. Tudo muda. Né? Então nós vamos encontrando uma postura que é muito mais adequada quando o grande ver das coisas momento a momento faz a nossa vida se tornar importante. Quer dizer, nós estamos aprendendo a ser nós mesmos melhores a cada dia. E vamos nos envolvendo com a nossa vida. Com dor, velhice, doença e morte. Né? Com gravidez, sem gravidez. Com marido e sem marido. Estando bem ou não, porque pode passar aquilo ali. Não é uma... Também não pode ser mais uma fórmula de segurança, porque não há. É estar olhando, é estar observando e estar se posicionando em cada situação, cada situação. É como eu digo, a gente quer... Quem é que quer ter problema? Mas quem é que não tem? Na hora é isso, porque o maior problema vai ser a gente querer dar segurança absoluta às coisas. Quer dizer, ela parece ter encontrado uma chave que resolveu um momento, mas aquilo ali, ela achar que aquilo ali vai resolver para tudo e para ela mesma não vai. Vão surgir outras coisas. Então ali deu de novo um conforto, uma segurança no momento. Mas o viver vai ser estar observando essas coisas. Por que a gente está trazendo esse germinar? Por quê? Porque como você falou, já não é uma mãe de primeira viagem. Aí já vem a segunda questão, né? Porque muitas mães, às vezes quando nasce aí, por que estavam se falando que tem mãe que impede muito o marido de chegar? Porque será que esse impedir, quer dizer, não olha, não escuta o que a pessoa fala, vê o que a pessoa faz. Na verdade é procurar o verdadeiro no falso e o falso no verdadeiro. Procure a verdade, não fuja em ideias, olha o que é. Às vezes uma mãe não deixa o pai fazer uma coisa, mas por quê? Porque talvez ela não se sente segura com o pai. E ela acha que a segurança dela vai ser o filho. Aí quer dizer, ao invés dela criar para a vida, ela já está tendendo a criar. Quem diz, quem vai ficar comigo na minha velhice, meu marido pode me deixar, mas meu filho não. E a partir do momento que acontece isso, ela começa, sem nem ela perceber, a excluir o marido. Porque ela, aí de novo, ela acha que o conforto, quando ela procura segurança, que é uma coisa irreal, ela vai fazer uma coisa que vai dar errado. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Ela deixou de estar aprendendo com a vida e ela achou um ponto de segurança e diz, agora isso aqui eu já aprendi. Pronto, minha filha que é minha segurança. E esse cara pode me deixar, esse cara não se porta com segurança e tal. Então meu filho é minha segurança. Aí, a partir daí começam outras distorções, que ela vai começar a dizer assim, minha vida é minha filha. E não é, porque de novo, tanto você quanto sua filha pode morrer e vai. Você não sabe a ordem. Mas você vai ter que continuar vivendo e ela também. Como quando, se você parte ou se você está com Alzheimer profundo, a vivência dela com você vai continuar. Quer dizer, o nosso viver é estar aprendendo todo dia com cada situação. Mas toda vez que a gente quer achar um porto seguro, que não é uma cor de vida, é uma coisa que não envelheça, não adoeça, não morra, não tenha dor. E isso ali em si já vai ser a sua dor. Porque vai se desmanchar. Uma hora vai cair. Aí você talvez começou aí, né? Autoproteger o filho, porque você está se autoprotegendo, porque você está achando que ali é mais seguro do que o seu relacionamento com o seu marido. Porque ali, se você envelhecer, quem vai ficar com você? Aí, quando o filho vai, tem um problema, morre antes de você, ou ele cai na drogadição, ou em qualquer coisa, ou ele se torna ingrato, ou ele passa num concurso e vai embora. Aí, quer dizer, aquele porto seguro se desmancha. Mas você criou uma ideia que te dava segurança. Mas você estava fugindo por isso, porque isso não é real. Se você estivesse todo dia buscando sentido na sua vida, olhando cada coisa, quer dizer, você ia talvez entender uma visão mais ampla, que o seu filho é seu filho, que ele é um ser independente, que precisa num momento de cuidados, mas ao mesmo tempo que quando você está dando cuidado com ele, você está dando 100% de cuidado. Mas também você tem um marido, que na hora que você estiver com ele, você tem que dar
atenção. E assim o marido também. O problema é que na hora que a gente tá com medo, porque a gente quer segurança, que é uma coisa que não tem, uma vida estável que não tem momentos. A gente se firma naquela ideia e começa a lutar para defender aquela ideia e a gente se afasta do mundo. Aí começa, né? A mulher que não se cuida pro marido, o marido que vai ficar, tender a ir atrás de outras pessoas e vice-versa. Esses dias, meu esposo mandou uma fotozinha pra mim, uma criança dormindo na cama com a mãe e uma cerca de arame farpado e o marido do outro lado. Aí, assim, porque lá em casa, o Manuel tem 8 anos. Até o Manuel ter 2 anos, o Técio dormia na cama. Quando a gente voltou pra cá pro Ceará, o Técio inventou de dormir de rede. E foi dormir de rede. E aí o Emanuel já dormia na cama dele, começou a vir pra minha cama e ficou na minha cama. E agora é o Emanuel e a Letícia na minha cama e o Técio de rede. Aí tu vai, quando você não, só pode falar, assim, só segura. Aí, assim, de certa forma, acaba afastando. O relacionamento esfria. Aí você fica, mas é meu filho. Eu quero meu filho ali perto de tá mim. vendo? Aqui vai estar mais protegido, aqui tá do meu lado, eu posso pôr o lençol, não vou precisar levantar para ir E na lá cama atrás talvez dele. tenha isso, é que não vai me deixar, porque é meu filho. Pois é. E esse cara aí, né? Aí Sabe? ele pegou, ele mandou essa... Quer dizer, você tá desmanchando uma relação que tá feita, ele porque mandou você essa tá imagenzinha, procurando e uma isso que me você acha chamou que é muita mais atenção. segura. Porque assim, ele saiu, ele foi dormir de rede, mas eu vejo que hoje ele não voltou pra cama pela questão dos meninos, porque os meninos dormem na cama comigo. Aí assim, o relacionamento esfria, é inevitável, assim, é uma coisa inevitável. Então, para as meninas, né, ela ali, que é o primeiro filho, não caia nessa besteira de botar o filho na cama não, tá? Deixa ele lá no cantinho dele. Mas assim, ele vai ficar seguro. o que é legal, assim, o que eu digo que é interessante tem uma frase que eu gosto, que é assim, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora recomeçar. fazer um novo final. Não é? Então quer dizer, a partir do momento que eu entendo essa realidade de novo, eu saio da ideia de segurança, porque talvez o que está fortalecendo o muro é essa ilusão de segurança do filho. Você É aí que falando você, aí, por exemplo, quando você entende que o sim e o não existe, o sim tem que ser dito, o não, ele também tem que ser dito, o sim não precisa ser um mel, o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Entendeu? Aí que você deixa de ser uma mãe que educa para ser uma mãe que mima, porque você não é boa mãe. É porque, na verdade, você está tentando manipular. Às vezes pode estar acontecendo aquele ali, porque ele vai ser o seu cuidador. E isso é prejudicial. De novo, ao invés de você estar se relacionando bem com o seu filho como filho, com o seu marido como marido, você, de novo, entrou na ilusão da segurança. Pois é, quando E vai você pra lá. falou É como aí, tem gente que escolhe não ter filho, porque é a segurança, porque é muito complicado ter o marido e ter um menino pensando em não sei o quê, melhor um pet. Mas realmente é isso. A gente E o bicho morre também. Né? acaba pensando né, dessa forma. Se o relacionamento acabar, eu tenho meu filho. Meu filho que vai ser minha companhia pro resto da vida. Você acaba pensando dessa forma. Você entende que nesse momento você está deixando de viver sua vida, você está vivendo uma ficção. Você criou uma ideia. Você está deixando de se envolver com a sua própria vida, de estar vendo tudo isso que está acontecendo. Né? Todas as oportunidades de trabalho, de reconstruir esses laços. Né? Quer dizer, se você é que eu escuto de mulheres, né? Como eu escuto muitas mulheres idosas, de todas as idades. Então, por exemplo, o desejo sexual com a idade não passa não. O corpo fica velho, o desejo existe. A mesma mulher com a questão hormonal existe. Né? Isso é claro, porque às vezes também tem essa ficção, que a mãe é uma vovozinha que não tem desejo, tem. Certo? O pai tem. Né? Então, quer dizer, a partir desse momento, quer dizer, se o casal, principalmente um casal jovem, quer dizer exatamente por que você não se alinha a isso, né? Quer dizer, essa questão mútua do relacionamento. Talvez a melhor fala, o nome da fala de hoje, não fosse sobre paternidade, mas é sobre relacionamento em família.
relacionar-se comigo, quer dizer, ver a minha vida como ela é e não ficar criando ilusões, né? E ficar vendo ela com tudo que ela tem, aprendendo e tentando solucionar cada coisa e assumindo tudo que me vem, porque o que me vem é porque eu posso, né? Aquela história, né? Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Então, quer dizer, você tem um compromisso com seu filho? Tem, e você tem com seu marido, porque você tem com você. Tem muita gente que... Ela esquece a importância também desse, né? Então, ela consegue ter os filhos, mas o marido está escanteado. Por quê? Mas, de novo, cada ação, ela tem uma... Não só a reação, mas antes ela tem um porquê. Sim, sim. E esse porquê, como eu disse, talvez esteja envolvido na segurança, nessa ideia de segurança. Entende? E, na verdade, a vida inteira é mutação, é movimento. E assim, a gente acaba trazendo pra gente, às vezes as pessoas falam assim, o filho é pra vida toda. O marido não é pra vida toda, não. Exatamente. Minha mãe... Tá vendo? É uma ideia, né? É uma ideia que fica. Pois é, eu perdi minha mãe recentemente, tem menos de 2 meses. E minha mãe tinha Alzheimer, só que antes, quando ela ainda era lúcida, meu pai separou dela. E foram 44 anos de casado, e do nada, meu pai arranjou uma mulher de 27 anos. Eu tinha 21 no tempo, eu sou a filha mais nova, a mulher mais velha do que eu, 6 anos. Para você ter uma ideia, meu pai tinha netos da idade da mulher que ele arrumou. Aí você fica aqui lá, então se meu pai era casado com minha mãe, abandonou minha mãe por outra, acho que o meu também lá na frente vai fazer isso. Você fica trazendo o problema que não é seu para sua vida. Mas você tá vendo que isso é uma ideia? Você formou uma ideia, é um campo seguro. Aí você, ao invés de viver a sua vida, tá vivendo uma ideia. Pois é. Quer dizer, a mesma ficção, ao invés de você viver sua vida, você estava adicta na juventude a ser aprovada, desejada. Entende? Ao invés de viver a sua realidade, você tá vendo como a gente tem uma mania de querer buscar porto seguro onde não tem? E ao invés de sair fazer a gente se sentir seguro, a gente começa a destruir os relacionamentos que a gente tem, porque a gente deixa de se relacionar. Deixa de viver a vida da Exatamente. gente. Você tem um marido. Então, a partir do momento que o marido tem uma esposa, a esposa tem um marido, esses dois também se relacionando bem enquanto marido e mulher, tendem a relacionar-se com pai e mãe. É uma relação diferente. Eles falam de alienação parental, é porque a mãe, o filho, bota o filho contra o pai. Eu procuro entender assim, olha, a minha relação com o meu filho é com o meu filho. Minha relação com a mãe dele é outra coisa. E assim, uma coisa que a gente tem que botar na cabeça, filho não é segurança. Eu cheguei a pensar dessa forma, meu filho lá na frente é quem vai cuidar de mim, só que não é. Não cuida, porque... Mas entenda o que eu estou dizendo para vocês, ó. Será que isso aí também não é uma ideia? É o que eu estou dizendo, você não sabe, pode ser que cuide. A grande questão é, quando você hoje firma essa ideia, ou que ele cuida ou que ele não cuida, de novo, você sai da realidade. Você deixa então de viver talvez o de você momento. viver com ele, sendo mãe, que é a relação que você tem com ele hoje, ao invés de dizer se ele vai cuidar ou não vai, talvez você esteja afastando ele ou ela de você por isso, porque você botou isso na cabeça. É uma ideia, isso não é realidade. A realidade é que hoje você é a mãe e ela tem 16 anos. Hoje você é a mãe e ela tem 6 anos. E pronto. Enquanto é mãe, a relação é essa. Aí, Agora, assim, estão vendo o poder que é danoso de criar ideia buscando uma segurança, numa estabilidade que as coisas não têm. E quando a gente entende que isso não existe e começa a viver a vida com os prós e os que a gente acha que é contra, né? Que a gente começa a aprender e a assumir a responsabilidade de cada coisa, a probabilidade de que talvez essa ideia que você queria ver de ideia dela cuidar, talvez a probabilidade dela cuidar seja muito maior do que você está hoje trabalhando nessa ideia na cabeça. Ela estava dizendo, mãe, eu não vou ficar com a senhora não, deixa a minha irmã aqui, porque eu quero estudar fora, eu não quero morar aqui é o... Isso é legal, sabe por quê? Porque você, como mãe... Aí eu digo, pronto, minha filha, eu lhe apoio, você estudar, tá aqui, tá todo o meu apoio, você pode estudar fora, o que eu puder fazer por você como mãe, eu estou fazendo por você como mãe. Se eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Mas se você criou essa ideia de que quer fazer uma coisa boa, continue querendo fazer uma coisa boa. Mas, por exemplo, tem gente que, pra quem acredita em Deus, né? O pessoal diz assim, ó, Deus não lhe dá o que você quer. Ele lhe dá o que você precisa. Então as coisas não vão ser como você quer. Tem coisas que não são como a gente quer. E pronto.
É como você, quantas crianças uma hora dessa não estão lá no Albert Sabin, com 6 anos de idade, com câncer terminal. Agora, né, um conhecido, né, que saiu aí na cadeia nacional, que era aqui cearense, que era o Regis. Quer dizer, ele casou, ele via uma família muito bem, casado com uma mulher que era uma autoridade pública, ganhava muito bem. Aí teve 3 filhos. Aí um filho, a meninazinha, o primeiro filho dele, descobriu que estava com CA genético. Aí o menino, em tratamento, ele descobriu que ele tinha. Aí o menino morreu. Aí depois a menina pequenininha do tamanho dessa desenvolveu e desencarnou, acho que com 8, 9 anos. A outra formou-se em medicina, tem dançando com ela lá em São Paulo. No ano que ela se formou, no outro ano, tava lá ele trazendo o caixão dela aqui, ela morreu. E esse ano ele morreu. Aí eu vi isso aí. Morreu no Dia dos Pais. As coisas não são como a gente quer. Tá vendo a ideia de segurança? As coisas são como elas têm que ser. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, entendendo a vida como ela é, que traz dor, velhice, doença e morte. E que entendendo que essas ideias de segurança, porque essa ideia que você diz que é de insegurança também é uma ideia de segurança. Você quer dizer assim, com essa aqui eu não posso contar, que tá vendo? Você quer um conforto. Mas isso é irreal. Você não tem como dominar isso. Não tem. O que você tem como dominar hoje é você ficar olhando o que está acontecendo e dar os apoios que você pode, fazer o que você pode. Ser mãe, ser filha, ser esposa, ser amiga. Sabe? Olhando para cada... Aceitar as coisas que vêm. E quando as coisas passarem, deixar que elas, se tiverem realmente de passar, passem. Quer dizer, é esse movimento, né? Um pensador que ele diz assim, quando o vento vem, eu me delicio um pouco com a brisa. Quando a brisa vai embora, eu sinto um pouco de calor. Eu não vou ficar nessa loucura, né? Então, quer dizer, por que eu estou deixando de enxergar a minha vida como ela é? E estou me apegando a ideias, seja de segurança, seja de insegurança, porque tudo é uma ideia que te quer te dar uma segurança. Você quer ter uma ideia para saber como é que você vai se portar, para controlar o futuro, que nós não controlamos. Por exemplo, agora você é mãe. Pronto, eu sou mãe. Agora eu estou grávida, vou ser mãe normalmente. Mas agora eu vou ser mãe só desse último? Não, você é mãe dos outros 2 também. Quer dizer, essa é a grandeza da vida, quando a gente vai enxergando que vai ter altos e baixos, o menino vai ter febre, e vai para o hospital, e outra vai dar problema, e vai ter um namorado problemático, e o marido às vezes eu não estou me ajeitando, e eu tenho que me cuidar, e eu tenho... É tudo isso. E ao invés de achar também que isso é cansativo, é começar a entender aquilo ali, que ver a sua vida, e você começa a se envolver com ela e a gostar dela, e você vê que você começa a gostar de você, e vai vivendo essa vida assim. Assumindo a responsabilidade de tudo, todo momento. Aí eu acredito que as coisas vão acontecendo, mas toda ideiazinha dessa, seja de coisa que você acha que é boa, seja de coisa que você acha que vai ser ruim no futuro, é uma fuga. Não é real. Não é real. É o famoso que é que tem pra hoje, é isso, vamos lá. Não é? Vamos lá. E tal, mas você entenda, cada ato ele reflete aquela história, né? O que vai à boca é o que vem do coração. A mãe que às vezes ela tá colocando o filho entre o pai, né? Como eu disse, por trás tem outra ideia, e se você for pensar mais, tem outra ideia. Só aqui na colocação da companheira já tinha a ideia aquela síndrome do ninho desfeito, né? Ah, porque meu pai fez isso, meu pai faz. Quer dizer, tem uma ideia, ó. Essa ideia tá gerando um problema. Ela tá achando que tá dando era uma segurança. Ah, então agora, porque meu pai fez isso, eu não vou confiar no marido, eu vou afiar pelo filho. Aí ela que já disse, mas o filho pode ir embora. Quer dizer, ao invés de estar vivendo o que? A sua maternidade, a sua mulheridade, sua feminilidade com o seu companheiro, que você deve estar querendo continuar o relacionamento, você está dizendo que criou-se uma barreira intransponível, que já está sendo sentida, tanto que ele já está mandando mensagem dizendo isso. E aí é a pergunta, né? Tem eu ando em vários tipos de religião, né? Eu ando em espiritismo, evangélico,
católico, eu gosto de ouvir. Aí tem um pastor chamado Armando Bispo. Ele diz assim, ele fala assim, o que é que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer com isso? Então assim, o que é que Deus está te dizendo, ou o que é que você está entendendo, se você não acreditar em Deus, e o que é que você vai fazer com isso? É a grande pergunta. A minha avó sempre dizia assim, o importante não é começar bem, é terminar bem. Se você não começou o dia bem, tente terminar o dia bem, tente chegar. É tão difícil, ela sempre diz assim, que fala com a minha mãe. Passar o dia todinho murmurando porque só tem farinha, vá lá, faça farofa, bote cebola, coma farinha, pense no outro dia que você vai conseguir, que não tenha só farinha. Ela sempre fica falando assim. Mas a ideia, já imaginou você agora, aí seu marido tá ali e tal, aí você pensa, né, mas se ele não me quiser também, aí você, no oposto, né, que você tava se achando bonita, ou tava com medo de não tá, aí você começa a olhar pra televisão, né, aí imaginando, mas tem esse homem aqui que é mais bonito, mas não é o que você tem, é outra coisa. Tá entendendo como a gente, se a gente não prestar atenção, a gente viaja em ideias que não vão ser legais, mas na hora que a gente viaja, é uma viagem. É igual quem usa droga. Mas a gente tem que optar em não viajar. Nós não podemos descer do bonde da nossa vida, é nossa vida. E a partir do momento que a gente começa a se envolver com ele, com tudo que ele tem, não com o que a gente quer, a possibilidade de a gente começar a se sentir melhor. E quando a gente se sente melhor, a gente irradiar melhoria e a gente acaba consequentemente ficando mais bonito, os relacionamentos acabam melhorando, né? Quer dizer, talvez a gente buscando essas ideias, a gente tá correndo atrás das borboletas. Voando com ela. Só que você não voa. E era um poeta, né, que é o Mário Quintana, que ele diz, depois de um tempo eu deixei de buscar as borboletas, eu passei a ajeitar o meu jardim. E as borboletas vieram. Né? Será que você não está viajando na novela, no filme, na série, né? No cabo que vem daqui, outro que vem daculá, ao invés de você estar vivendo a sua história. Correr atrás das borboletas. Ajeitar. Correr, elas vão voar. Mas a grande coisa é se você ajeita o seu jardim. Elas vêm. É. Você não precisa ter trabalho nenhum. E é o mesmo caso, se, mas porque ele vai me deixar assim. Não, aí aquela coisa, seu jardim está direito, lembre-se que hoje o seu marido ou seu companheiro, ele faz parte do seu jardim. A minha filha, eu não posso controlar isso, mas hoje ela é do meu jardim, hoje eu cuido. Né? Essa questão sexual, que esfriou, não, você não quer, você não pensa nisso, ele também pensa, você cuida disso. Né? Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Esse é o jardim. Então, relação é a vida. É essa vida de relação. Ela não vai ficar monótona, porque a vida muda todo dia. O problema talvez, quando você está achando monótono, tediante, não é o lugar. É porque talvez a sua cabeça está buscando outras ideias que são mentira. Acho assim também, se ela procura conversar com o parceiro, eles se entenderem, né? Porque eles chegarem a um acordo, eu acho que a vida vai andando com eles, né? Eles vão caminhando. Eu acho que Caminhando juntos. essa questão do diálogo, é porque é muito difícil comunicação. Mas não é difícil porque o parceiro não gosta. Né? De novo, né? Eu não gosto, porque eu estava achando esquisito de falar sobre paternidade, porque eu acho que não dá, porque eu não posso transferir a minha responsabilidade para ninguém. Entende? Eu não posso. A minha vida é a vida que eu tenho. Isso aí se tivesse alguma segurança, a única você tem a sua vida. Então, a partir daí, quer dizer, focar no diálogo, mas primeiro, né? Se tem a ver com os outros, que é aquela história, né? Vive e deixa viver. Eu não posso mudar o outro. Mas a tua atitude, como eu disse, será que se você percebe que você tem
como um casal sexualmente ativo, você tem interesse e seu marido tem, se tinha e tudo isso, por causa de algumas ideias que estão cancelando aquilo ali, será que não é o momento primeiro começando a mudar de atitude? Porque também não adianta falar Sim. e não fazer. Não, e assim também, Né? no diálogo, é você não julgar, né? Mas dizer como é que está se sentindo em relação. Mas entende, no caso, por exemplo, que ela vai e coloca o filho na cama. Ah, ele foi dormir numa rede. Tudo bem. Mas tem a hora que ele queria ir pra cama com você. Entende? Mas lá tem um menino no meio. Exatamente. Não é verdade? Não, ele não vai ficar ali. Entende? Ele é pra ter o cantinho dele. Né? Até porque não convém que ele presencie certas coisas que ele não entende. Não é feio, mas ele não entende. Exatamente. Só isso. Né? Ele não entende. A grande questão. Né? Cada um no seu lugar. Então, aí é abrir a porta. Né? Começar a abrir a porta, começar um trabalho. Aí, às vezes, explicando o que está sendo feito. Talvez é uma porta do diálogo. Olha, começou, eu percebo isso, né? Vamos fazer mais atividade física, vamos isso, vamos aquilo, né? Vamos caminhar, vamos procurar um momento, vamos escutar um determinado tempo, a gente sair, a gente conversar sobre determinado assunto. Não é só conversar também sobre problema de casa, de conta, entende? Não, vamos conversar aqui sobre tal coisa, não é? Eu estava falando de um caso, né? Que eu vi, tem no site lá esse que eu lembrei agora, né? Dentro das várias religiões que eu gosto de ouvir, que é lá você bota no IBC, dia de segunda-feira à noite, IBC Fortaleza, eles têm um programa chamado Celebrando a Restauração Casais. Você bota lá, tem vídeos, aí vai ter lá, CCR Casais, é interessante. Onde é? No YouTube? No YouTube, porque essa igreja é aqui no Anel Viário. Mas é interessante porque tem a programação de casais. Então toda segunda-feira à noite, ao vivo, você vai ver lá, CR Casais. Então o que acontece lá? Eles fazem um vídeo com a temática de um casado, falando sobre um tema. O último agora, segunda-feira, foi sexualidade no casal. Aí depois, cada um lá, assim, como eles são evangélicos, né, as mulheres têm o grupo das mulheres e os homens dos homens. Eles vão falar sobre o que está acontecendo. Noutros, como os grupos de codependentes, né, que eu acho que é a mesma linha, né, que então vocês podem procurar Codependentes Anônimos, é muito bom para essa questão de problema com relacionamento. Aí você pode escutar aquilo ali e propor o casal a falar sobre o assunto. É meia hora só de fala. O vídeo deve ter 1 hora, porque começa com música, né? Assim, depois tem não sei o que, mas vai ter, a fala mesmo é contada, é meia hora. Cada segunda-feira um casal fala de uma coisa. Por exemplo, poderia ser uma proposta, como eu disse, segunda-feira, acho que o Dário e a Milena, que eu os conheço, eles falaram sobre sexualidade no casal. Então, por exemplo, vamos parar aqui e vamos escutar. E o Dário e a Milena tem 20 anos de casado, vocês têm 40 anos de idade e casaram faz tempo, tem 3 filhos. Então eles vão contar pra você, vai ver o Dário e a Milena, você nem imagina. E é porque ele vem de uma realidade que teve drogadição, teve violência no lar. Ele mudou muito. Quer dizer, é impossível mudar? Não. Entende? Então, por exemplo, poderia ser uma provocação. Vamos tentar fazer isso. Mas eu estou só lhe dizendo que não vai ser fácil. Não. Eu não consigo. Isso é uma construção. Você vai ter que ter atitudes, né? E aí vai tentando ir abrir esse canal a chegar a um nível, às vezes, que tem gente que tem mais abertura. Por exemplo, às vezes pegar um tema desse, vamos sentar uma vez por semana para... Estou dando uma proposta porque lá já tem, né? Independentemente de religião, é porque estou dizendo lá é só para casal. Tem os vídeos lá, você bota lá vídeos, aí vídeos. Ou ao vivo, aí quando você vê lá CR Casais, já tem, aí já, o de segunda-feira, já tá lá o que vai acontecer no ao vivo e fica o velho, né, o vídeo da semana passada. Então quer dizer, você vai ver que todos são tema de casal, todos, filhos, comunicação, saiu uma série que eles comentaram o livro As 5 Linguagens do Amor para casal. Cada semana, em 4 semanas, um casal falava de um tema, qual era a linguagem do amor, porque descobrir qual é a sua linguagem do amor, né, palavras de reforço, era tempo de qualidade, quer dizer, aí falar de tempo de qualidade, aí você vai falar, você escuta e depois você poderia ter uma provocação, e como é que o marido, eu vou dizer, ele vai dizer, não, você fala 10 minutos, 15, você fala o tanto que você quiser, ao mesmo tempo depois eu falo, eu quero ouvir o que é que você pensa sobre isso. Interessante. Isso é a terapia do espelho. Então primeiro um fala, depois o outro fala, depois é que se quiser vocês discutem o que vocês falaram, mas quer dizer, tem que se criar um momento
para que a gente se escute. O que eu achei interessante desse modelo, que é a aplicação dos 12 passos de Anônimos, que eles na Igreja Batista lá dos Estados Unidos, eles aplicam, trouxeram de lá para cá, e lá tem os mesmos grupos, emoção, codependência, alcoólico, narcótico, quer dizer, é outra linha de aplicar os 12 passos. Lá toda segunda-feira e tem várias outras. Mas eu estou dizendo assim, que você pode pegar no YouTube aqui, escuta. Eu estou te chamando para ser crente, nada disso. Eu estou chamando para discutir o quê? A restauração deste casal. E que é uma coisa que é para sempre. Então tem temas que a gente tem que discutir. Eu me lembro que essa série começou com o Armando Bispo, que era lá. Ele e a mulher dele são um casal casado há 45 anos. Tu vê o Armando Bispo, ele tem 70 anos, você não acredita. O homem, o físico, todo dia ele com a esposa, ele acorda 4h30 da manhã, mora lá na beira-mar. No flat lá, ele desce, eles fazem beach tênis juntos, fazem não sei o que. Ele começa o vídeo, ele diz, olha, eu tenho 70 anos de idade, eu já fiz cirurgia de próstata, eu ainda tenho vida sexual com a minha esposa. O papo lá é assim. Eu não vou dizer pra vocês que é como era quando eu tinha 20. Mas ó, lá na minha casa, lá nós temos 2 filhas, elas todas têm a vida delas. Lá em casa a gente tem uma mania, isso o pastor dizendo nesse negócio, a gente fica nu dentro de casa, desse jeito, a gente fica nu dentro de casa. Minhas filhas não têm chave da minha casa. Se a minha filha vai lá em casa, ela diz, papai, tô indo aí, tá certo. Entende? Quer dizer, ele está mostrando para você 45 anos de casado, independentemente da religião, ele está falando para você sobre o que é um casal, que tem que estar trabalhando essa questão de casado. Achei interessante. Quando você olhar lá, acho que vai ser o primeiro da série desse ano, né? Tem lá Armando Bispo, é ele e a mulher dele, e ele e ela falando. Aí todo dia, você vai ver ele, o Armando, você não dá os 70 anos que ele tem. Quer dizer, eu estou dando uma proposta aqui que não é tão longe, mas que tem a internet. Conversar sobre essas coisas do casal. Né? Porque às vezes essa ansiedade, meu marido aqui no interior é muito comum esse negócio de beber. Né? O interior é clássico, né? Mas, de novo, esse beber, a bebida alcoólica, quando eu tive a oportunidade de ler, né, um livro muito bom, que é o livro de Alcoólicos Anônimos, né? Diz, a não é contra quem bebe e nem contra o álcool. Aí você fica bestinha, né? Como assim? Diz, Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo, contra o egocentrismo. Quer dizer, é o ego. Exatamente, por que ele está indo beber? Né? Talvez, de novo, ele está buscando ideias, ele não está enxergando adequadamente o valor. E é uma fuga. É uma fuga. Mas por que, de novo, né? O que da minha parte eu posso fazer? Né? Será que está havendo esse envolvimento de casal? Essa programação de casal? Será que nós estamos tendo nessa parte a dedicação para que a gente seja um casal cada vez melhor relacionado? Então, aí a gente tem como construir. E tem, gente, é como eu estou dizendo, eu conheço, a maioria dos casais que eu conheço são desse jeito assim, de dizer que as coisas são intransponíveis, que só se senta se for para beber. Essa construção que a gente está falando, né, que acho que vocês estão dizendo, ele adere ao que a gente está colocando, só que vocês estão colocando no problema. A gente está querendo dizer o que nós somos pessoas que, em regra, a gente tem uma carência muito grande. Essa busca, quer dizer, será que a gente está criando essa relação, por isso que ele está falando dessa questão de construir um momento de relacionamento, nem que seja uma vez por semana. Eu não vou dizer a regra, por exemplo, nem todo mundo eu consigo dar bom dia. Entende? Nem toda hora eu consigo falar. A questão que ele está dizendo é que tem que ser falado. Se você cria um momento, no mínimo semanal, de vocês fazerem coisas juntos, e uma das coisas é conversar sobre um determinado tema de casal, às vezes uma coisa que você acumulou, que acontece, nesse momento ela vem. Né? Então, quer dizer, a gente está resumindo e concluindo aqui a nossa, indo para as conclusões, é isso, né?
é construir de fato um relacionamento dia por dia. Todas as coisas, nós vamos ter coisas em comum e coisas diferentes. De novo, eu não posso ter uma ideia de assim, eu vou dormir sem água. Eu não posso, acontece. Eu não vou brigar, tem casal que briga muito mesmo assim, mas vai se resolvendo. É isso que a gente está colocando. Então assim, uma das sugestões é construir um espaço, no mínimo semanal, de diálogo sobre uma coisa de casal. Porque essa construção, depois de estar sempre conversando, vai ser outro momento. Então quer dizer, pode chegar lá, mas não é fácil. Mas um caminho de um passo não começa pelo primeiro. É começar a ver, começar a tentar trabalhar, melhorar, aprimorar cada dia esses relacionamentos e buscar o diálogo. Porque aí é que um se sente parceiro do outro. Né? Ele quer falar. Às vezes você quer falar, mas tem esse momento. Quer dizer, será que na hora que sentam perto do outro é logo no celular? Ou é na novela? Ou é esse momento de sair às vezes para beber com os amigos, para ficar você conversando com a amiga e ele conversando com vocês, não tem momento de vocês. Isso vai refletir nos filhos. Né? Tem que ser relacionamento em cada coisa. Quando você está com seu filho, com seu marido, aquele momento com seu amigo aqui, quem está pleno. Isso é o grande exercício, é a gente manter a atenção no que a gente está fazendo, saber escutar de verdade, né? E por aí vai, tá todo mundo aprendendo, ninguém tá para dar lição, não é para dar lição dele, mas deixa ele dizer o que ele, porque muitas vezes, com a tua atitude, ele falando, ele mesmo vai aprender. Então, só por hoje, né, dado o tempo, era mais, acho que a gente acabou condensando a fala com as reflexões, né? E agradecer aqui ao grupo Ritmo de Amor, não é isso? E a Associação Ritmo do Amor, e estou aí à disposição. Obrigado para todos e para todas. Obrigada a você. Obrigada. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar. Do dia ao fim, após os seus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar, e sem cessar, vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus em comunhão constante é que se pode ao céu chegar. É de manhã, bem de manhã, e sem